Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma live hoje. Hoje nós estamos com a participação do Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque, que é coach de alta performance, coach de desempenho e alta performance. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma live. Vou convidar ele aqui para entrar. Dentro de alguns minutos a gente vai ter a participação do Felipe Albuquerque. Você sabe o que significa ser um profissional de alta performance? Ô, Felipe, Olá, boa olá. noite. Olá, Cássio, tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? Estamos aí em mais uma live, hoje com a participação do Felipe Albuquerque, coach de desempenho e alta performance. Felipe, nós temos muita coisa para falar, né? É verdade. E hoje eu estou aqui do outro lado, né? É Geralmente eu estou verdade, entrevistando e hoje estou sendo entrevistado. É uma honra é estar verdade. aqui. Eu que agradeço a sua participação, você ter aceito o convite, foi algo que realmente chamou a nossa atenção e eu tenho certeza que vai ser muito importante para os nossos internautas saber o que é a alta performance, saber o que é um coach de desempenho. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui para compartilhar e você tem muitas histórias, muitos cases de sucesso para compartilhar. Felipe, a gente já vai iniciar, já são aí as 20 horas, já chegou a hora. A gente vai dar início ao nosso bate-papo e fique à vontade. É um bate-papo muito descontraído, muito informal. A gente está aqui com o objetivo de levar informação para o nosso internauta. Então, eu queria que você cumprimentasse aí os nossos internautas, você desse aí os seus cumprimentos, que você falasse um pouco quem é Felipe Albuquerque, o que você faz, o que é o coach de alta performance, coach de desempenho. Explica pra gente aí. Vamos lá, vamos lá. É uma longa história. A Franice, a amiga, Franice Stocker, boa noite. Estou vendo que estão entrando aqui amigos, isso é bom. Isso. Ah, então Boa vamos lá, noite quem aí, sou eu? Planície. Eu sou Felipe Albuquerque. Eu venho originalmente, a minha origem profissional veio da educação física. Eu fui jogador de polo aquático. Naturalmente, levei a minha carreira para. Fiz educação física, fiz duas pós-graduações em educação física e levei minha carreira como professor e técnico de natação, polo aquático. Fui preparador físico de vários atletas, maratonistas, tenistas, pilotos, ou seja, eu atuei numa área bem abrangente, mas o meu foco sempre foi voltado para essa parte de água. E dentro da parte de água até, você que é engenheiro vai, eu estudei mecânica dos fluidos, princípio de Bernoulli, toda essa coisa para poder ser mais efetivo dentro da minha área. Como técnico, levei vários atletas a serem campeões regionais, campeões nacionais, internacionais, recordistas. Então, sempre pautei a minha parte, profissional em desempenho, em melhorar o Aham. desempenho dos meus atletas nessa época. Depois, o que aconteceu? Naturalmente, eu fui o profissional de educação física, quando ele quer algo mais, que simplesmente ser um professor, ele tem que naturalmente se tornar um empreendedor. Então, montei o Planeta Água junto com a minha esposa, nós éramos sócios, isso ainda na época que morava em Brasília. Só um minuto, o que era o Planeta Água? Planeta Água era uma escola de natação, nado sincronizado e preparação física. Nós arrendávamos várias piscinas em Brasília, a Academia de Tênis, que na época era um clube muito bem estruturado de Brasília, o Clube das Nações, que era o clube do Itamaraty,
e uma escola no Lago Sul, né, que é um bairro nobre de Brasília. Nós arrendávamos Uhum. essas piscinas e oferecíamos ali serviços desde natação para bebê até preparação física. Por exemplo, vários tenistas número um, né, das suas categorias eram preparados por nós fisicamente. Aham. E então, e naturalmente e paralelamente, eu tive que desenvolver a coisa do empreendedor, né? Porque eu passei a ser aí proprietário de uma academia e tinha que me envolver com toda a parte de gestão, né, de promoção e tudo mais. Naturalmente, eu sempre me envolvi com outros projetos comerciais de outras empresas e tudo mais, até o momento que resolvemos voltar para o Rio. Voltando para o Rio, trabalhei aqui em todas as grandes academias aqui do Rio de Janeiro, Estação do Corpo, Rio Sport Center, Body Planet, Bodytech, enfim, né, todas essas. Fui dar aula em congressos, né, o ENAF, que é o maior congresso de educação física do Brasil, e, paralelamente, também fui me envolvendo com a parte empresarial. Né? Eu fiz a conexão de uma empresa americana de catalisadores de combustão com uma empresa brasileira, para elas trabalharem no mercado brasileiro, né? de grandes empresas. Também fiz a representação de uma empresa alemã, de um redutor de atrito. Então, enfim, eu naveguei entre esse universo da educação física e o universo corporativo e, em vários momentos, paralelamente, né? Ao mesmo tempo, eu fazia as duas coisas. Então, isso tudo foi me dando uma vivência, não só de professor, de técnico, como de empreendedor, empresário e tudo Uhum. mais. E aí chegou um momento que a educação física deixou de atender aqueles meus anseios, assim, eu fiquei um pouco desanimado. E, nesse período, um conhecido meu conversando comigo, ele agencia jogadores de futebol, tudo mais, e ele comentou que ele teve que contratar um coach de São Paulo para atender um jogador dele aqui do Rio. Eu falei, puxa vida, não tem um coach no Rio de Janeiro que possa atendê-lo, né? Então, cheguei em casa, fui pesquisar, eu já estava entrando, né, nessa área de treinamento, né, já tinha dado algumas palestras para empresas e tudo mais. Eu falei, poxa, pode ser uma coisa interessante. Procurei informação e aí foi a primeira conexão que eu tive com a ISO 9001. Olha só que interessante. O único instituto, pelo menos na época, eu não sei agora, né, porque eu Aham. não fiquei acompanhando, mas na época, o único instituto que tinha a certificação ISO 9001 na oferta de certificação de coaching, né, Aham. foi o que eu escolhi. Eu falei, não, eu tenho que fazer no que tem a Foi certificação. um pré-requisito seu. Porque eu falei, poxa, se é o único que tem, ele tem um diferencial. Né? Tem um padrão de qualidade, enfim, É né? Tem verdade. toda a estruturação de processos, essa É coisa toda. verdade. Né? E aí fui fazer a certificação. Quando eu estava entrando na primeira imersão da certificação, eu liguei para esse meu conhecido e falei, ó, estou fazendo aqui a certificação. Ele falou que não conhecia nenhum coach. Aí falou, Você já, você já depois conhece vamos agora. conversar. E aí, enfim, fiz a certificação, trabalhei vários atletas dele e, naturalmente, fui entrando nesse mercado. Né? Busquei também o mercado de palestras, fiz um treinamento com o Roberto Chiniachik, né? Que é um gênio nesse mercado, e comecei a me posicionar. E agora, o interessante é que quando eu fiz essa certificação, muitas coisas que eu ia recebendo ali, né, da metodologia, dos princípios que eram usados, muita coisa eu percebia que eu usava já com os meus atletas. Eu Aham. falava, gente, eu já era um coach, e na verdade Já era, né, era. porque E o americano coach chama o é o técnico de treinador. coach, né? É, exatamente. E tanto que nos Estados Unidos é interessante, o coach, que a gente chama aqui no Brasil, lá
eles colocam mental coach, ou, Aham. né, porque para diferenciar, né, porque o Aham. coach lá é o técnico, né, É o técnico, é o treinador. é o que está ali efetivamente no campo, né, na quadra e tudo mais. É. Então, é, e aí eu percebi que muitas coisas princípios eu já usava, né? Por exemplo, princípios como visualização, meditação. Cara, eu aprendi uma técnica com um indiano chamado Robin Galvão há 30 anos atrás. E eu adaptei essa técnica para os meus atletas. Então, lá nos anos 90, eu já usava, né, toda essa questão que se fala hoje de meditação, de visualização, de mindfulness, né, esses conceitos eu já usava há 30 anos atrás. Né, e eu conseguia resultados bem interessantes com isso. Né? Por Uhum. exemplo, meu time de polo aquático, eu não tinha patrocínio. E tinha um outro time de Brasília que tinha patrocínio. Né? E, e o meu time estava sempre na final com esse time patrocinado, com infraestrutura, que viajava, fazia intercâmbio, e a gente estava sempre ali. Uma vez eles ganhavam, outra vez nós ganhávamos, né? E a gente estava ali, né, brigando de igual para igual. Então, ou seja, todo eu procurei, né, eu sempre procurava um diferencial, né, e aplicava ali na garotada que correspondia. Né? E é muito interessante que hoje vários desses meus ex-atletas estão muito bem posicionados na vida. Por exemplo, eu tenho uma ex-atleta que Você foi... segura aí, você não fala o nome delas ainda Tá, não. tá bom, Não tá bom, tá toca, bom. não toca no nome delas não. Vamos deixar mais para frente. É porque, né, a gente Eu quero que vai, você fale, eu quero que a você gente fale vai delas, contando aqui, claro. né? Então, Vamos é, deixar aqui a nossa audiência aqui na expectativa. Você vai conhecer o nome dos atletas que o Felipe treina, você vai conhecer o nome dos clientes dele, aonde ele tem tido resultado, você vai conhecer, mas deixa isso aí mais para o final. Vamos segurar a cereja do bolo para o final. Felipe, mas por que que você escolheu o coach? Tá, você já tinha todo ali, você já era um coach e você não estava ainda com o título coach. Agora, por que exatamente você escolheu o coach de desempenho alta performance? Foi só porque você já atuava nessa área, você já tinha desenvolvido essa área ou realmente foi algo que te chamou a atenção? Por pois quê? é, o que acontece? Quando você faz uma certificação em coaching, é uma certificação genérica. Né? Genérica, ampla. Você é apresentado a uma metodologia e você Uhum, pode aplicar essa metodologia em várias áreas. Tanto que você vê, é muito comum você falar, life coach, então a pessoa que vai tratar do seu estilo de vida, ou executive coach, né? Então coaching para executivos, ou coaching de carreira, então um específico que vai te orientar no seu uhum. posicionamento de mercado e por aí vai. A alta performance apareceu para mim de uma forma natural. Por quê? Porque eu já trabalhava com Já isso. trabalhava. Né? E então o que eu percebi? Que quando você fala de alta performance, tem pessoas que só conectam isso ao esporte. É. Só que com essa vivência que eu tive no corporativo, eu percebi que os executivos de grandes empresas, principalmente, eles têm uma demanda, uma cobrança muito parecida com, por exemplo, um jogador de futebol. Um jogador de Uhum. futebol, ele tem que desempenhar, ele tem que apresentar resultado toda semana. Sim. Se naquela semana, vamos pegar o caso de um goleiro, se ele tiver uma falha e o time levar um gol por causa dele, a cobrança é brutal em cima. Né? Tem goleiros que é, têm um ótimo desempenho durante anos e cometem uma falha. Só que se Uhum. essa falha for numa final e o time dele perder essa final por causa dessa uma falha que ele teve em 10 anos, a carreira dele pode ficar marcada por causa dessa uma falha. Né? Então, a pressão é muito grande. E a pressão nos executivos, principalmente de grandes empresas, né, que estão sempre ali brigando, né, por uma fatia de mercado e tudo mais,
é muito parecida. É muito Uhum. parecida. Né? Uhum. Eles têm uma demanda muito forte de estar sempre performando, estar sempre motivando a equipe, sempre apresentando, né, ali no seu setor um resultado, tem estatísticas, né, tem avaliações dos seus colaboradores, dos seus pares, dos seus superiores, né, tem todo um processo de avaliação e muitas vezes a própria remuneração está conectada a essa avaliação, a esse desempenho. Né? Então Uhum. você vê que essas pessoas, elas, a alta performance é quase que uma necessidade. Né? É Eles verdade. têm que respirar alta performance. Então, Né? Então, me explica então, você pode atuar com alta performance, tanto na área de esporte, esportistas, atletas, natação, polo, futebol, mais diversas. Você também pode atuar na alta performance no corporativo, né, CEOs, executivos. Você também poderia atuar, de repente, na política, com líderes políticos. Quais são assim, as áreas que você já atuou e que você pode atuar? tá, vamos lá. Eu vou falar da experiência que eu já tenho. Né? Já atuei com executivos de multinacionais. Tá? E qual é a vantagem, o que o coaching de alta performance, de desempenho, pode oferecer para esse público específico? São Uhum. pessoas que têm uma necessidade de comunicação muito grande, né? Tem uma Aham. necessidade de se comunicar com a equipe, de se comunicar com o cliente, de se comunicar com seus superiores, né? E eu trabalho isso muito fortemente. Né? Vamos pegar os jogadores de futebol. Eu peguei um específico, eu não vou falar aqui o nome, né? Porque, enfim, alguns eu posso falar, alguns não. E ele já era capitão do time, né? E quando eu comecei o trabalho com ele, ele começou a ter insights então é por isso. Ou seja, ele começou a perceber situações que ele passava dentro da gestão, vamos dizer ali, do time dentro de campo, no vestiário e tudo mais. Ele começou a entender como é que funcionavam essas relações humanas e como, né, utilizar isso para motivar mais o time. E, e só para você ter noção, ele ele é de um grande time, tá? Um time de primeira divisão aqui do Brasil. E quando eu fiz o trabalho com ele, eles foram bicampeões da Copa do Brasil e bicampeões estaduais também. Né? Peraí, vou ter que pesquisar aqui agora. Quem foi bicampeão? Peraí. Fala só o time só. Depois eu te conto em off. Ó, eu quero dar aqui parabéns aqui, ó, boa noite pro Rô Machado, é o Ronaldo. O Ronaldo foi o nosso primeiro palestrante aqui, falamos sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho. Boa noite aí, Ronaldo. Tá parabenizando aqui. Tá perguntando se foi o Vasco? Não, não vou falar que não foi o Não, Vasco. bicampeão da Copa do Brasil não foi, tenho certeza. Tenho certeza. Felipe, uma pergunta que abriu aqui, pareceu, que eu vou te fazer. Qualquer atleta hoje, se a gente for olhar, aí, por exemplo, para o futebol, qualquer atleta hoje que está aí performando, que está aí na crista da onda, esse cara, ele tem coach, ele tem um trabalho de coaching, ou você acha que é por conta própria do cara? Ou o cara não consegue por conta própria, porque é muita pressão, é muita cobrança, e o que você me diz? Eu vou dizer uma coisa assim. É indispensável, eu vou dizer que não é. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma estrutura emocional, mental, mais parruda, vamos dizer assim, mais bem Aham, estruturada e aham, aguenta a pressão. Agora, eu vou dizer, mesmo essa pessoa, esse jogador, essa jogadora, que tem essa estrutura, que aguenta ali a pressão, mesmo essa pessoa, se ela tem um processo de coaching
dando suporte, ela vai melhorar o desempenho. E aí eu Vai vou pegar umas... acelerar. Então, por quê? Porque, Cássio, tem uma informação, um dado. Você vê, o mercado americano e inglês, eles trabalham muito com estatísticas. Aham, E as empresas americanas e inglesas, cerca de 80% já se utilizaram de processos de coaching dentro da sua estrutura. Tá? Então, ou seja, é muito mais comum você ver processos de coaching nos Estados Unidos e Inglaterra do que no resto do mundo, tá? Não só no Brasil. Né? A coisa está se popularizando, vamos dizer assim, mas lá aham, existe já uma tradição. E eles fizeram uma pesquisa que mostrou claramente que antes de um processo de coaching, um funcionário, um colaborador, assimilava em torno de 25% do conteúdo de um treinamento. aham. Tá? Então, ou seja, você preparou ali aquele conteúdo, aquela apresentação maravilhosa, aquele evento, toda a estrutura, e é palco, e é projeção, é microfone, é palestrante, é treinador qualificado, ou seja, você investiu um bom capital ali para treinar o seu colaborador e ele absorve, em média, 25% do conteúdo. Aí você fala, uau, eu tô perdendo 3/4 do meu investimento. Né? Uma coisa de louco. E aí, eles pegaram funcionários que estavam em processo de coaching ou já tinham passado por processos de coaching. O que acontecia com esses funcionários? Eles absorviam mais de 70% do conteúdo daquele mesmo treinamento. Então, ele mais do que triplicava a capacidade de absorção de novos conhecimentos. Cara, então o que você está fazendo? Você está valorizando o seu maior patrimônio, que é a Verdade. sua mão de obra, né? Uma mão de obra que vai ficar muito mais bem qualificada depois de um processo de coaching. Por quê? Porque ele vai saber absorver, ele vai, né, até naturalmente absorver mais conhecimento de novos treinamentos, né, de novas tecnologias que vão aparecer, e hoje a gente sabe que isso é essencial, né? Você não dá para falar, não, já sei tudo, ou seja, hoje você tem que estar aprendendo sempre, né? Aquele negócio da aprendizagem constante, aprendizagem contínua, né? Lifelong learning, né? É uma coisa que veio para ficar, né? Não dá mais, né? Você está sempre tendo que ter essa capacidade de aprender. E o processo de coaching potencializa isso. Por quê? Porque ele trabalha o seu autoconhecimento, você se Uhum. conhece muito melhor, você conhece o seu perfil comportamental, o seu sistema representacional, você conversa sobre os seus valores, né, sobre a sua missão, por que você está aqui, o que você está fazendo, qual é a conexão da sua missão pessoal com a missão da empresa, existe uma congruência, existe uma coerência. Então, ou seja, quando você trabalha isso tudo, né, a segunda-feira passa a ser um dia maravilhoso. Você fala, uau, eu vou trabalhar numa empresa que está conectada com os meus valores, que eu me sinto bem ali dentro, eu vejo, né, o porquê que eu estou ali, eu vejo o retorno disso, tanto para mim, para minha família, para a sociedade, enfim, né? Então isso aumenta, né, o O capital humano, rendimento, né? né? O rendimento da pessoa, né? Agora, Felipe, quando você pega um cliente para você trabalhar com ele nesse programa de alta performance, qual é o maior desafio quando você pega uma pessoa crua, é uma pessoa do início ali? A pessoa chega para você, Felipe, eu sou um CEO, eu sou um executivo e nunca fiz coach, eu quero começar. Qual é o maior desafio? Bom, aí depende do público. Mas vamos colocar esse exemplo que você colocou, do CEO. Se ele já vem
aberto ao processo, já é meio caminho andado. Né? Por quê? Porque o CEO ele vai ter que ter a humildade de se abrir, né? Para aprender, para entender novos conceitos, para entender... Aqui, estão perguntando aqui, Felipe, boa noite, Ó, qual a importância da liderança no grupo? Vamos falar de liderança. Liderança é um prato cheio, né, para se falar quando se fala de alta performance. Mas, ou seja, esse CEO, o que ele tem que ter? Primeiro, ele tem que estar aberto. Né? E isso é muito interessante porque eu já passei por situação, por exemplo, que eu fui contratado para atender um executivo, mas que não necessariamente ele identificou a necessidade. Foi uma uma diretoria superior pressão, que aquela falou, coisa assim olha, de superior, não, se precisa. essa pessoa precisa de tudo mais. Mas por incrível que pareça, nesse ramo de corporativo, eu nunca tive uma reação negativa, uma reação Aham. de não quero tudo mais. Por quê? Porque ele sabe que ele melhorando, né, ali, qualquer coisa que seja, ele vai conseguir ascender, né, dentro da empresa. E isso aconteceu. Né? Já vários executivos que eu atendi, aí são promovidos, vão visitar a sede fora do Brasil, entendeu? Conseguem novas perspectivas ali dentro da própria empresa, né, sem precisar sair, são recolocados em posições estratégicas mais interessantes e por aí vai. Agora, eu já tive um jogador de futebol que foi extremamente reativo, né? E ao ponto ele não apareceu numa sessão, tudo mais, aí eu mandei uma mensagem, ok, então eu acho que você considera que você está pronto, que você não precisa de mais nada, né? Parabéns, muito sucesso. Aí ele só respondeu, ok. E aí, ok, se a pessoa não está aberta, né, a nossa mente é que nem paraquedas, né? Só funciona aberta. Só funciona Paraquedas aberto. fechado, pô, né? Não tem jeito. E, Agora, e conclui, só para conclui. só para fechar essa história desse jogador, e eu vou dizer que ele teve que, como é que eu vou dizer, depois dessa atitude que ele teve, ele foi para um vale. Ele Ladeira abaixo. foi e passou por um desafio grande. Hoje já se reposicionou, né? Já está mais. Olha, ele sofreu, né? Foi demitido do time dele, foi para um time menor, Ó, tô quase descobrindo o nome desse jogador. teve que se reavaliar, né? Se reposicionar e hoje está de novo num time grande, né? Então, que bom para ele que ele entendeu, né, que aquela atitude dele não era a mais adequada e Vamos, conseguiu mudar, né? Porque isso eu acho muito importante. vamos trazer um pouquinho de polêmica aqui, mas você responde se quiser, se puder, enfim. É aquele caso, né, já que a gente está falando de atleta, aquele caso do aquele goleiro, Felipe, né, ex-Corinthians, que jogou no Flamengo, e num jogo lá numa final Vasco e Flamengo, ele era um excelente goleiro, um baita de um atleta. Aí ele teve uma fala dele lá, né? Roubado é mais gostoso. Né? Foi uma final contra o Vasco, onde um gol que deveria ter sido invalidado, mas foi feito. E depois o cara sumiu do cenário, a carreira do cara se acabou. Né? A gente tem um outro caso também do Muralha também. Muralha passou pelo Flamengo, foi um grande jogador, saiu de times menores, né? Chegou ao Flamengo, que seria um ápice no Brasil. De repente, depois de inúmeros fracassos, né? O cara que o apelido do cara era Muralha. E de repente o cara não segurava mais nada. Naquele jogo, naquela final contra o Cruzeiro, a bola ia para um lado, ele pulava para o outro, enfim, a carreira do cara acabou. Ele está voltando agora aos poucos, mas atletas que passam por uma situação como essa, o coach de alta performance consegue recuperar a autoestima, consegue recuperar a carreira desse profissional? Com certeza, com certeza. Tá?
Porque quando você trabalha dentro de um processo de coaching, são pelo menos 3 meses que você acompanha semanalmente aquela pessoa. E no início você trabalha fortemente o autoconhecimento e você trabalha a questão de valores. Entendeu? Quais são os seus valores? O que é que você valoriza na sua vida? Né? E aí você começa a questionar. Eu vou colocar 2 pontos. Eu estava trabalhando com um garoto de base e na época, isso já tem um tempo, na época estava aquele jogo da baleia azul, que a garotada se mutilava, né? E era uma coisa seríssima, né? Um problema de Problema impacto, social, né? né? Muito, muito sério. E aí ele, na época, o Facebook era a rede social que estava bombando, né? Com jovens, hoje não é mais, mas na época era, e ele colocou uma brincadeira alusiva a esse jogo. Cara, na hora que eu vi aquela postagem, eu peguei o WhatsApp e escrevi para ele na hora. Falei, tira, apaga essa postagem agora. Aí ele, mas é só uma brincadeira. Eu falei, cara, isso não é brincadeira. Esse jogo é muito sério, pessoas se mutilam, tem gente chegando até a óbito por causa disso. Tira agora. Aí ele, poxa, aí pediu desculpas, não sei o quê. Eu falei, pô. E aí, entre outras coisas, eu converso isso com os jogadores. Hoje, você tem uma responsabilidade, principalmente se você é uma figura pública, desse posicionamento online. Né? Tudo que você posiciona online, você influencia as pessoas que estão ali, né, vendo isso e tudo mais. Então, você tem que deixar muito claro os seus valores. Poxa, se você é uma... E esse garoto, um garoto super família, super tranquilo, sabe? Não tinha nada, mas fez uma brincadeira infeliz, entendeu? E tem que ter alguém ali, eu brinco que a gente tem que ter uma curadoria pessoal. Entendeu? Assim como tem alguém escolhendo as obras de um museu, né, o curador daquele museu, você tem que ser o seu curador. Você tem que escolher o que vai entrar na sua mente, né, que você vai trazer para a sua vida. E às vezes você precisa de uma ajuda nisso. Né? Então, e eu posiciono muito bem esses jogadores com isso. Cara, você tem que entender, né, os seus valores e expressar isso. Então, se você expressa, como o Felipe falou, não, roubado é mais gostoso, fala, peraí, cara, isso realmente são os seus valores? Aí você vai ver em casa, ele é um cara super legal, ele é família, ele ajuda esse, ajuda aquele. Né? Então, ou seja, ele foi infeliz ali. Agora, por quê? Eu considero que hoje, eu vou dizer que a maioria das equipes não tem alguém com essa orientação. Você tem poucas equipes e poucos clubes com departamentos voltados para isso. Tá? Existe, mas deveria existir mais. Entendeu? A preocupação deveria ser bem maior em relação a isso, porque isso faz diferença. E, principalmente, na carreira de um jogador. Se hoje você pega um time europeu, quando ele vai contratar um jogador, ele vê a parte técnica, ele vê a parte física, ele vê a parte tática e ele vê o posicionamento dele. Ele vê o posicionamento desse jogador. Como pessoa, eles como esmiuçam pai, as redes se é sociais. pai. Entendeu? Esmiuça as redes sociais. Esmiuça, entendeu? Futuca o lá, clube deixa não eu quer ver. só o cara que joga bem lá dentro de campo, mas faz um monte de besteira fora do campo, né? Não Exatamente. basta o cara ser... O cara ele tem uma habilidade fenomenal com os pés, mas com a cabeça, com o mindset dele, ele é fraco. Né? O clube não quer isso, né? Sim, por quê? Porque hoje os clubes são grandes marcas. Né? E você precisa o quê? Você precisa de um jogador que agregue valor à sua marca. Né? Então, quando você traz um jogador que agrega valor, ele vende mais camisa. Gente, o Ronaldo Fenômeno lembra que eu não lembro se foi na primeira vez que ele teve aquela ruptura do tendão aqui do joelho, ou se foi na segunda vez. E criticavam
deixa eu me lembrar. Eu não sei. Se alguém lembrar, escreve aqui, por favor, qual time que ele estava. Mas era Ele um estava grande na, time na, europeu. na Internacional, na Inter. Estava na Inter, Inter. Ele estava na Inter. né? E Se me aí falha a memória, é na questionaram, Inter. e, e aí questionaram, poxa vida, o Ronaldo ganhando um salário brutal e sem jogar, e estando operado, e não sei o quê, prejuízo para o clube. Cara, prejuízo nada. O que ele vendia de camisa era mais o que o clube vendia de camisa dele, entendeu? O lucro era maior do que o salário que ele recebia. Então ele se pagava, entendeu? Então Pô, só a imagem dele e aquela imagem de dar a volta por cima, de se recuperar, entendeu? foi. Né? Virou Sensacional. uma história, né? Virou um exemplo para muitas pessoas, né? Agora, já que você está Exatamente. falando das estrelas aí, uma pergunta que não quer calar. Você acha que o Neymar tem um coach de alta performance? Porque ele é craque, a gente admira muito ele, né? Inclusive agora no último aí na final contra a Argentina ele jogou muito. Há quem diga que não jogou, há quem não goste dele. Eu gosto muito do futebol dele, admiro muito o futebol dele, sei que ele é o nosso maior craque hoje. Mas será que ele tem um coach? Porque vive acontecendo altos e baixos, né, na vida pessoal dele. Tudo isso vai influenciar, com certeza. A gente sabe, né? Com Toda essa certeza. esse essa confusão, essa altos e baixos que vive, casos, problemas, isso interfere na cabeça do homem. Isso vai interferir no campo. Você acha que ele tem um coach? Olha, eu não sei, eu, assim, informação de bastidores eu não tenho, tá? Que ele Uhum. tenha um coach efetivo. Eu adoraria trabalhar com ele. Ó, fica Por aí então o convite, Neymar. Tá o Chama o convite, Felipe Albuquerque. tá o convite. E Tá o olha, convite. eu vou dizer o seguinte: o que que acontece? O coaching, uma coisa básica do coaching eu pego, é você pegar, o coach pegar o diferencial daquela pessoa e elevar isso. Tá? Eu não estou preocupado tanto com as falhas daquela pessoa. Eu estou mais focado no diferencial que ele pode oferecer. E eu vou falar uma coisa aqui do Neymar, que, como eu nunca trabalhei com ele, então eu posso comentar como um observador. Né? Vou deixar claro aqui que eu nunca fiz um trabalho com ele, nunca apliquei uma metodologia nele, nunca apliquei um teste. Então, tudo que eu vou falar aqui é de observação, né, do que chega até mim, né, pela mídia, enfim, por tudo que se fala. Então, lembra de uma época que forçaram muito a barra para que o Neymar fosse o capitão da seleção e, né, isso foi uma coisa muito marcante, tudo mais. Uhum. O Neymar, ele tem uma característica que ele é um cara mega sinestésico. Né? O sistema representacional dele, com certeza, é a sinestesia. Ele é sinestésico. E o sinestésico, Você só ele... explica, abre os parênteses aí, explica aí pro nosso Tá, internauta. O que é isso? vamos lá. Os sistemas representacionais é como você recebe informação do meio. Tá? Então você tem o visual, que recebe informação, a maior parte da informação prioritariamente de forma visual, o auditivo, que gosta de ouvir histórias, gosta de contar histórias, né? A tonalidade da voz é importante para ele e tudo mais. Você tem o sinestésico, que é o que é ligado ao que? As sensações, às emoções, ao movimento, né? Então, a sinestesia. E o digital. O digital é o que ele tem ele tem influência dos outros três e ele tem uma capacidade analítica maior. Tá? Então, a sinestesia, que é essa coisa do Neymar, ou seja, ele é intuitivo. E o sinestésico é aquela pessoa que ela acha soluções que ninguém mais pensou. E a gente vê isso claramente no jogo dele. Por que ele é tão incisivo?
Por que que ele é tão assertivo naquele último terço de campo? Porque ele faz coisas que ninguém pensa, né? Então, uma das melhores definições do Neymar foi um marcador europeu. Perguntaram na mídia, como é que é marcar o Neymar? Ele falou, olha, é terrível marcar o Neymar, porque nem ele sabe o que ele vai fazer. E o cara descreveu perfeitamente. Por quê? Porque o Neymar é intuitivo. E para ele, né, para ele ter esse diferencial, ele tem que ter, é uma palavra, ele tem que ser divergente. O pensamento dele é divergente. Por isso ele é tão especial. E você vai pegar um cara divergente e vai colocar aí como capitão? Não. Entendeu? Ele pode ser o astro do time, mas ele não precisa ser o capitão. O diferencial dele é ser divergente. Entendeu? Então Ter a você liberdade de ser divergente. Exatamente. E se o cara é o E capitão, o cara tem que. Ele não tem que ser o divergente, ele tem que ser o cara que está olhando na panorâmica, né? Exatamente. Pegou exatamente o conceito. Entendeu? Então, quem é que deve ser o capitão? É um digital, entendeu? Que é o cara analítico, que analisa toda a parte tática do jogo, ou então um visual, entendeu? Que é muito bom de posicionamento, porque ele tira uma foto ali daquela situação e ele faz um posicionamento global muito rápido. Por exemplo, um visual mega famoso, o Romário. Romário, cara, até hoje não existe na história do futebol alguém que se posicionasse melhor na área do que ele. Entendeu? Como é que um cara da estatura dele fazia gol de cabeça? Como? No meio de gigante. Por quê? Porque ele se posicionava de uma maneira que na hora que o marcador viu, onde é que ele está? Opa! Entendeu? Já foi. Já foi. Entendeu? Então, quando imagina uma comissão técnica dominando essas informações, entendeu? Ou seja, eu pego uma equipe, faço toda essa análise e entrego para a comissão técnica. Então, a comissão técnica tem uma melhor possibilidade de escolha de liderança, tem uma melhor possibilidade de escolha de quem que está pronto para aquele desafio específico daquele jogo, né, e coisas desse tipo. Então, o processo de coaching pode trazer isso, né, para as equipes. E aí, por isso que falaram, né, perguntaram aqui a importância da questão de liderança. Né? Quando você domina isso, você exerce uma liderança muito mais fluida, muito mais natural. Né? Porque aí o técnico começa a perceber onde é que está a liderança, onde é que está a liderança que ele vai colocar dentro de campo para orientar, onde é que é uma liderança comportamental, daquele jogador que tem uma atitude mais forte, que na hora ali antes do jogo, o técnico vai chamá-lo para, não, vem aqui, fala umas palavras aqui para o time. Né? Então você vê, por exemplo, o Fred do Fluminense. Hoje, qual é o grande papel dele dentro daquele grupo? No meio de jovens, de garotada. Exatamente esse da pancha ali para a garotada. Entendeu? É um cara que já viveu, já ganhou, enfim, já tem toda uma vivência, né? É extremamente conectado aos valores do clube, é conectado aos valores da torcida. Então, é uma figura muito emblemática. Então, a importância dele dentro do vestiário é brutal. Entendeu? Olha, o Felipe, eu tô aqui, a gente está falando sobre futebol, tô com a minha cabeça aqui viajando, né? Eu acho que a gente já poderia até pensar numa live para falar sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo ano que vem, né? Será que o trabalho de alta performance poderia ajudar a seleção, poderia ajudar o grupo? Enfim, tá surgindo várias ideias aqui na cabeça aqui, mas vamos voltar aqui ao nosso tema. O Felipe, você acredita que tem áreas, pensando no atleta, pensando no executivo, pensando na vida pessoal,
Existem áreas na nossa vida que a gente só vai conseguir alcançar com um coach. O que, que eu vejo como coach de alta performance? Você tem um caminho a trilhar. Você tem um caminho a seguir, você quer chegar a um final. O coach ele vai te dar um atalho. O coach ele vai, se ele não te der um atalho, ele vai fazer com que você não saia da linha, você siga a sua meta. Então é isso que eu estou entendendo, isso que eu estou vendo como o papel, como é o papel do coach. Mas fica essa pergunta: existe áreas na nossa vida que a gente, nas mais diversas áreas, que a gente só vai alcançar com um coach de alta performance? A sua experiência, o que a sua experiência fala sobre isso? Eu vejo assim, o coaching, você falou muito bem, ele acelera processos, ele acelera o resultado. Por quê? Porque ele trabalha, a metodologia do coaching trabalha muito autoconhecimento, trabalha muito posicionamento, trabalha muito valores. Então, quando você trabalha isso dentro de qualquer estrutura, pode ser de uma equipe de futebol, ou de uma equipe de uma multinacional, ou de um setor de uma empresa, né? Quando você trabalha isso, naturalmente existe uma coesão ali daquele grupo, entendeu? Existe, você consegue como é que eu vou explicar? Um trabalho de colaboração muito maior, né? Uhum. E para o líder, ele abre a mente, entendeu? Ele abre as possibilidades, ele começa a entender as habilidades de cada um da equipe, ele começa a entender a interação dessa equipe e como ele consegue melhores resultados com essa interação, né? Então, eu acho o processo de coaching hoje deveria ser assim, assim como você tem que ter o ensino médio para entrar na faculdade, entendeu? Para entrar no mercado de trabalho, você tinha que ter pelo menos um processo de coaching para te orientar, né? E grandes empresas, por exemplo, a Google, ela tem um departamento de coaching, entendeu? Então, ou seja, ele já Larry Page, Steve Jobs, Bill Gates, todos eles são taxativos nisso, né? Quanto mais alto você sobe, mais você precisa de um coach. Por quê? Porque o coach ele vai te dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E quando você é líder de uma empresa, quando você está numa posição hierárquica muito alta, o que acontece? Muita coisa não chega em você. E Porque as você, pessoas, ó, né? né? Às vezes, né? E Enfim. as pessoas têm medo. Se eu falar alguma coisa, ele não gostar, eu perco meu emprego, né? É. E o coach, ele é pago exatamente para fazer isso, Para falar, né? expor a ferida lá, ó. Exatamente. Falou, olha, então não me contrata. Se você não quer ouvir, não me contrata. Não me Mas eu vou contrata. falar o que você precisa, não o que você quer, né? Então, quanto mais alto você sobe na hierarquia de qualquer estrutura, mais você vai precisar de um coach, né, para te dar. Tem um vídeo até famoso do Bill Gates que mostra ele com a coach dele, entendeu? E eles estavam jogando baralho, né? Algum jogo de baralho, não sei o quê. Então ele falando, ele apresentando a coach dele. Então, enfim, são pessoas que já têm um resultado diferenciado, já têm, né, resultados inquestionáveis. Você vai questionar o Bill Gates? Você pode até gostar mais do sistema da Apple do que da Microsoft. Tudo bem. Mas, cara, o sucesso do Bill Gates é inquestionável, né? Inquestionável. Exatamente. E, né, Exatamente. assim como foi do Steve Jobs. Você vai questionar, né, o que o Steve Jobs trouxe para o mundo? Você pode questionar Não. as relações familiares dele, que eram conturbadas, não sei o que. Mas, cara, é inquestionável o resultado dele, né, a nível empresarial. Visionário Então, como foi. Empreendedor como exatamente. foi, né? Não, ele Agora, agora fala, pode a falar. gente falando sobre esse processo, a gente falando sobre esse coaching.
Custo ou investimento? O que você diz? Cara, investimento com um ROI altíssimo, tá? Com um retorno desse investimento altíssimo. Cara, só aquele dado que eu dei lá, que triplica a sua capacidade de absorção de novos conhecimentos, cara, triplicou a sua capacidade de evolução. Só isso já paga qualquer custo que seja, né? É verdade. E, uh, e te dá, o coach, ele vai te dar o feedback, ele te dá o retorno que nenhum outro profissional vai te dar. Ó, Tá? o professor Marcos Oliveira aí do G10, inclusive eu quero aqui ratificar aqui. Estava até esperando aqui uma mensagem dele aqui, deixa eu ver se chegou aqui. Não passou, mas depois eu vou passar e vou divulgar aqui. Vem aí o encontro do G10 online, estão todos convidados, e o professor está botando aqui mais polêmico o nosso papo aqui sobre a seleção brasileira. Ó. A liderança na seleção brasileira está faltando. Ele Eu quer tô ele quer falando, me eu pôr acho que na é uma fogueira, pauta né? para uma próxima live. O que você acha do Tite? Você acha que o Tite tem um coach de alta performance, ou Felipe? Ou ele também está precisando? Não, eu gosto muito do Tite, tá? Eu acho que ele é um técnico que está sempre estudando, está sempre evoluindo, né? Ele valoriza essa coisa do comportamental, do emocional, né? Ele tem essa visão. Agora, cara, ô Tite, cara, me chama para tua equipe. Cara, Tite, pelo amor de Deus, Tite, nós queremos ganhar a Copa do Mundo. eu mapeio a equipe toda para você, Tite. É só você me dizer quem é, eu mapeio a equipe toda, É né? isso aí, é isso aí, é Então, isso aí. né? Porque quando você tem esse mapeamento, cara, as decisões são muito mais assertivas, né? É isso que tem que ficar bem claro. O coaching, o processo de coaching vai te dar mais assertividade. Por isso que você consegue aceleração de resultados. Tá? Perfeito, Você perfeito. vai ali na ferida. Eu acho que é isso aí, agora você falou tudo. Vai te dar mais assertividade, vai ter mais assertividade o cliente, né? Eu queria que você abrisse um espaço aqui também para você falar sobre os seus atletas, os seus cases de sucesso, se você quiser dar nome. A gente está aí a 8 minutos do encerramento da live. Se você quiser, fique à vontade. Se você puder falar o nome deles, citar alguns que você já trabalhou, trabalha, e as suas considerações finais. Vamos lá. Então, enfim, deixa eu contar um caso aqui que foi muito interessante. Eu desenvolvi um produto chamado Visualização Vencedora. É um processo que eu faço 4 sessões com a pessoa para mapear a pessoa, o perfil dela. E aí eu preparo uma visualização, eu preparo um áudio que ela recebe esse áudio e ela ouve todo dia. Fecha os olhos, ouve aquilo, né? E é um áudio exatamente que prepara a pessoa para o desempenho específico dela. E eu fiz esse trabalho com uma remadora, que já era campeã brasileira, tá? Do Flamengo. E ela aplicou, eu passei essa técnica para ela numa quarta-feira. E ela tinha um teste no remo ergômetro, né, que é um aparelho para medir o desempenho do remador, todo monitorado, tudo mais. E esse aparelho simula uma remada de 1.000 metros, né, 1 quilômetro remando. E ela já, né, tinha voltado nessa questão de pandemia, estava treinando há umas 2 semanas e, enfim, e aplicou essa técnica, fez essa visualização nesses dias antes de aplicar, antes de participar desse teste. E o que aconteceu? Ela melhorou 10 segundos do melhor tempo da vida dela nesse teste. Os técnicos não entenderam o que tinha acontecido. O que aconteceu? Como é que você melhorou esses 10 segundos? De onde você tirou isso?
não mudou a alimentação, não mudou o treino, não mudou nada, e de uma hora para outra você tira isso. Né? Ou seja, porque ela aplicou essa técnica que trabalha, né, o foco mental do atleta para aquilo e o resultado, né, foi assim impressionante. Então, eu tenho isso, né, dentro do processo de coach e, por exemplo, eu vou colocar um outro um jogador de futebol. Eu vou me privar aqui de falar os nomes, tá? Mas esse jogador foi do Flamengo e hoje está no mercado árabe. Tá? Então, quem quiser procurar, futucar aí, vai futucar. Então, então, eu trabalhei várias coisas, tudo mais, e eu estava na festa junina da minha filha, na escola, e aí toca o telefone. Felipe, era ele. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ele queria uma técnica, não sei o que, para aplicar, e pá, né? E aí eu dei para ele, e ele estava se reposicionando no mercado, e depois de aplicar isso, né, conseguiu o que ele tanto queria, que era para o mercado árabe, né? E está muito feliz lá. Então, ou seja, você não só consegue o desempenho ali específico, mas consegue se posicionar melhor, né? E com isso você conseguir os seus objetivos, né? E finalmente vou contar um outro caso de um jogador que me mandou uma mensagem no WhatsApp. Era um jogo da Libertadores e o técnico pediu para ele fazer a fala lá no vestiário antes. Felipe, me ajuda, tudo mais. E aí a gente trabalhou, né, essa fala dele ali antes do jogo e tudo mais. Ele ficou muito feliz, né, que se posicionou como uma liderança ali no grupo e teve um resultado positivo, enfim, né? Então são coisas que você começa a ver que vale a pena, né? Você fala, poxa vida, eu estou impactando positivamente, né, aquela pessoa e a equipe, né? Porque você impacta todos que estão ali à volta, enfim. Então, o que mais? É isso, né? Ô, Eu acho Felipe, que para eu encerrar aqui, né, e passar o bastão, assim, não, conheçam. Fala, fala, antes fala. das considerações finais, eu tenho mais uma aqui que saiu da cachola aqui. Você, primeiro, você é flamenguista? Não. Não. Fala qual é o seu time, então. Não vou falar, não. Eu queria aproveitar aqui, então, qual seria se você fosse Renato Gaúcho, né, hoje, a véspera de um jogo importante da Libertadores, sabendo que você jogou contra um time treinado por Jesus, que era um time fenomenal, perfeito. Você não conseguiu vencer esse time, você criticou esse time, você criticou os jogadores desse time. Você foi derrotado por esse time, e agora você é contratado para treinar esse time. Olha os contrapontos, né? Olha as situações. Se você fosse Renato Gaúcho, o que você falaria para os seus jogadores hoje? Olha, eu vou dizer o seguinte: o Renato Gaúcho, ele tem uma empatia com jogadores muito grande. Tá? Ele tem uma capacidade de comunicação com jogadores muito grande. Por quê? Porque ele vivenciou já tudo isso. Né? Ele foi jogador de mais de um clube, ele foi decisivo em várias situações para mais de um clube, né? Ele é ídolo de várias torcidas. Então, ele de bobo não tem nada. Né? E ele sabe muito bem fazer essa conversa de vestiário. Né? E isso é uma das grandes habilidades do Renato Gaúcho, e por isso que ele consegue, nos times dele, uma coesão. Você vê que geralmente os times que ele atua são times que você não vê muita briga interna, entendeu? Você vê os caras se entendendo, porque ele sabe trabalhar isso.
ele sabe aquela questão da equidade, entendeu? De tratar as pessoas de uma forma diferente para promover ali uma harmonia maior, né? Então, eu sinceramente não vejo dificuldade para ele, não. Entendeu? Eu Aham. vejo que ele tem total capacidade e habilidade de gerenciar esse vestiário do Flamengo. Entendeu? Uhum. Né, vamos E ver. aí você falaria o quê? Ó, joguem igual Jesus ensinou. Joguem igual o Grêmio quando eu joguei lá no Grêmio. Joguem igual o Rogério Ceni ensinou. Enfim, né? Eu acho que vai ficar uma pauta aí para uma próxima live a gente bater esse papo aí. Felipe, Mas, infelizmente o olha, nosso tempo estourou. É, a gente agradece, eu agradeço muito a sua participação aqui, o seu tempo, a sua dedicação, você ter aceitado o nosso convite. Fico muito honrado ter a sua presença aqui na nosso Instagram e deixa aí os seus contatos. Quem hoje conheceu você, conheceu o seu trabalho e quer contratar o seu trabalho de coaching, por favor. vamos lá, gente. É uma honra ter sido convidado. A conversa foi ótima, né? Foi. Perguntas inteligentes e, né, gostei muito de estar aqui com você. Meus contatos é sempre Felipe Albuquerque Coach. Você me acha no Instagram, você me acha no YouTube, você me acha o meu site, Felipe Albuquerque Coach, né? Você procurando Felipe Albuquerque Coach, em qualquer rede social você vai me achar e pode me mandar mensagem, né? Eu sempre respondo e estou aqui para ajudar, né? Quem tiver aberto a receber, né? Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigado por estar aqui, né? E um grande abraço. Felipe, obrigado mais uma vez. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, esse bate-papo, essa troca de experiência e que eu imagino que vai virar outras, né, outras oportunidades, virar outras pautas e você, mais uma vez, em outras vezes eu sei que você vai também brilhar muito. Então, sucesso para você, sucesso na sua carreira. Eu, por mim, já te contratava agora. Eu quero que você seja meu coach de alta performance e eu quero performar. Mas a gente conversa. Um abraço para você. Uma excelente semana para você. Obrigado, um grande abraço, tudo de bom.